Os vídeos deste canal não têm como objetivo ofender ninguém por meio da exposição e da correção do conteúdo. Entendemos que falar o português é diferente de escrever em português. Cada um é livre para se comunicar da maneira como quiser. E aí, tudo bem? Eu sou a Jen, trazendo mais um vídeo aqui para o canal. Você está no canal Português Fácil com a Jen. E aqui a gente vai aprender português de uma maneira mais fácil. No vídeo de hoje eu vou te mostrar 5 anúncios que mostram pra gente como é importante a gente saber escrever bem na hora de se comunicar, na hora de passar uma informação. Se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, assiste o vídeo até o final e vamos nessa! Como eu já falei no primeiro vídeo aqui do canal, a gente sabe que existe uma diferença entre o português que é falado pelas pessoas no seu cotidiano e o português que é usado na hora de escrever. Eu selecionei 5 anúncios que estão por aí na internet que mostram como é importante que a gente saiba escrever bem para passar uma informação correta. E agora então a gente vai para a tela do meu computador que eu vou te mostrar estes anúncios e a gente vai fazer alguns comentários a respeito deles. Mas antes da gente continuar, eu quero pedir a você que não é inscrito aqui do canal, já se inscreve, ativa o sininho para não perder as notificações e, se você gostar desse vídeo, é claro, não esquece de deixar aquele like. Ok, eu estou aqui com o primeiro anúncio que eu selecionei. O anúncio, como você pode ver, fala Coma à vontade mulheres e logo abaixo tem Coma à vontade homens. Então tem 2 pontos interessantes para a gente conversar sobre esse anúncio. O primeiro deles é essa questão do termo à vontade, se ele leva a crase ou não. O que se sabe é que antes do acordo ortográfico de 2009, era comum e possível você usar o termo à vontade sem crase ou com crase. Era meio que uma situação facultativa. As 2 formas eram aceitas e estavam corretas. Hoje em dia, isso já não pode ser feito. A forma correta, então, é à vontade sem crase. E o segundo ponto é a questão da concordância de número. Como você já deve saber, o substantivo e o verbo numa oração têm que concordar. Você não vai colocar um verbo com uma conjugação no singular para uma pessoa que está no plural e vice-versa. Então, eu estabeleci 2 formas que podem estar corretas para o contexto deste anúncio. E a primeira delas diz o seguinte: comam à vontade, ponto. Mulheres, tanto, homens, tanto. Seria uma forma de você passar essa informação. E a segunda forma, aí a gente trabalha com a concordância do número que eu falei. E seria comam à vontade, mulheres. E na sequência, comam à vontade, homens. Ok? Vamos para o nosso segundo anúncio, que também traz uma questão interessante com relação ao termo a partir de. Este termo, ele gera dúvida pelo seguinte: a partir de, será que vai crase? Será que não vai? Será que a partir é escrito junto, é escrito separado? Então, o que a nossa regra diz? Em primeiro lugar, a regra é sobre a crase. Diz que não se usa crase antes de verbo. Então, logo, não vai crase antes de partir, porque partir é verbo. A partir de, então, é uma locução prepositiva que deve ser escrita separada e ela serve, então, para demarcar um limite inicial. Então, aí a gente já sabe que ela não vai ser escrita com a partir junto, porque é tudo separado, e também a gente já sabe que não vai crase. Dessa forma, a forma correta para a escrita do nosso anúncio poderia ser esta: computadores a partir de tanto, sem crase e separado, como você pode observar. O nosso próximo anúncio também traz uma questão interessante. No português, a gente sabe que tem palavras que têm uma grafia semelhante, mas que têm uma função totalmente diferente, dependendo do contexto. Nesse caso, a gente tem o anúncio que diz assim: favor não deixar objetos no corredor, a gerência. Ou pelo menos deveria ser assim. Está escrito a gerencia, mas tudo bem. Então vamos falar sobre gerencia ou gerência. Quando que a gente utiliza essas 2 palavras? Em que contexto? Então vamos lá. A palavra gerencia, sem o acento circunflexo, como você pode observar, refere-se ao verbo gerenciar, conjugado na terceira pessoa do singular. Já a palavra gerência, ela exerce papel de substantivo. No caso do nosso anúncio,
a pessoa que escreveu está claramente se referindo à palavra gerência, que no caso é a parte que faz a gestão dos negócios. Então eu coloquei 2 exemplos aqui para a gente ver essas palavras aplicadas num contexto diferente do nosso anúncio. Então, João gerencia bem suas redes sociais. Nesse caso, estamos usando o verbo, né? Gerenciar. E no segundo exemplo, João recebeu um comunicado sério da gerência. Então dá para você perceber que tem uma diferença bem grande, que altera todo o teor da informação. Nesse anúncio, além da palavra gerência, que foi o que realmente me chamou a atenção para a gente conversar sobre, também temos algumas palavras que estão escritas erradas, como deixar, né? A gente sabe que é deixar, e a palavra objetos está escrita de uma maneira bem diferente do certo, do correto. Vamos para o nosso quarto anúncio. Diz assim: verdura sem agrotóxico. Por que eu escolhi este anúncio, que é tão simples, né? É por causa da palavra sem. A palavra sem, nesse sentido, ela faz referência a número. A palavra sem, escrita com a letra C no começo, faz referência ao numeral 100. Já a palavra sem, escrita com S, se refere a uma preposição que indica falta. Verdura sem, com S, agrotóxico. O agrotóxico também estava escrito errado. Agora então a gente vai para o nosso último anúncio. Água de coco. Vocês entenderam, né? Qual que é a diferença? Coco sem acento, coco com acento no primeiro O ou cocô com acento no último O. 3 possibilidades aí, e a pessoa que escreveu este anúncio acabou indo pelo caminho mais errado possível para passar essa informação. Por quê? Vamos ver. Em primeiro lugar, palavras paroxítonas terminadas em O não levam acento. Então, a gente sabe que não é coco com acento no primeiro O. A palavra coco sem acento nenhum é a fruta do coqueiro. E também funciona aí como um substantivo masculino. E a palavra cocô com acento no último O é uma expressão informal para se referir a fezes. E lógico também um substantivo masculino. Então aí você já consegue entender como a palavra escrita errada alterou o teor todo da informação. O correto para o nosso anúncio seria água de coco, sem acento nenhum. Aí então já ficou mais do que evidente como é importante que a gente saiba escrever bem para comunicar uma informação da maneira correta. Então, se você gostou deste vídeo, não esquece de deixar aquele like, se inscrever no canal se ainda não for inscrito para poder ver mais vídeos como este. Compartilhe aí o nosso conteúdo para que ele chegue a mais pessoas e até o próximo vídeo.